Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu tô pintando essa pinguinha aqui. Eu achei ela tão bonitinha, pessoal. Então, eu resolvi pintar ela, tá? Como eu tô fazendo alguns testes aqui pra ver quais panos que eu vou estar pintando aí em 2023, eu achei essa pinguinha aqui muito bonitinha. Tá? Então eu vou estar mostrando para vocês como que eu tô fazendo. Só que, pessoal, eu achei ela um pouquinho demorada, tá? Para pintar. É grande, eu tô pintando aqui de uma maneira que o risco tá bem grande, então demora um pouquinho. Mas eu vou passar aqui para vocês algumas etapas, tá? Porque é demorado, pessoal. Tem que pintar com cuidado, tudo mais. Então eu achei que tava ficando um vídeo muito demorado. Então eu vou mostrar para vocês algumas etapas, tá bom? Nesse vídeo. Não se esqueça, tá, pessoal? Você que tá aqui pela primeira vez, curte nosso trabalho, nos ajuda a estar crescendo, compartilha os nossos vídeos, deixa um comentário. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Para você estar recebendo aí mais conteúdo. Então, esse aqui o nosso vídeo de hoje. Eu vou estar deixando aí para vocês passo a passo de como eu montei o risco, tá? Então, aqui, pessoal, olha, eu preenchi, né, todo o rostinho aqui da nossa pinguinha aqui, eu preenchi com branco, tá, gente? Lembrando sempre que eu passo diluente, tá? No fundo do tecido, no fundo da pintura. Antes de colocar a cor branca, eu passei o diluente, tá? Aí eu coloquei o branco e vim com um pouquinho de cinza aí para poder dar sombra, tá? Para não ficar um desenho chapado. Então, nos cantinhos, aí do rostinho da nossa pinguinha, eu fui sombreando com a cor cinza. Lembrando também aqui, pessoal, que eu tô já com um pouquinho as tintas que eu tô trabalhando aqui, com o que sobrou aqui de final de ano das tintas, então eu juntei tudo, pessoal. Juntei as cores que eu tinha
para poder formar outras cores, até eu fazer aqui uma nova compra, né? Pra gente poder começar aí nossos trabalhos no próximo ano. Mas aí o cinza é bem simples, é só você pegar um pouquinho do preto, tá? E misturar um pouquinho de branco. Eu aconselho primeiro você coloca o branco, aí depois você põe o preto e vai dosando. Preenchi, né, o olhinho aí bem simples, tá? Com a cor preta. Aí parti já para essa parte, né, que a gente pinta toda de preto, que o nosso pinguim aqui eu tô pintando com preto, tá? Então eu vou preenchendo bem simples, tá? Não tô dando nenhuma nuance assim, com nenhum tom claro, eu vou somente preencher, pessoal, com preto, tá? Se você não tiver o preto, não tem. Me desculpa, pessoal. Se não, o preto não tem como, tá? Aqui nesse caso, eu pintei com preto, eu não substituí por nenhuma cor. Quando a gente tem dúvida, então a gente vai no certo aí que a gente já conhece, né? O pinguim preto, tá? Então é assim que a gente vai fazendo, vai contornando nos lugares certinhos, tá? Eu tô fazendo com pincel menor, porque o espaço aqui é menor. E eu vou seguindo aqui, simples, bem tranquila. Embora esse risco, ele demora um pouquinho, tá? Porque ele é grande, pessoal, mas não é difícil. Ele é grande. Então eu resolvi gravar assim para vocês, para também otimizar meu tempo, não ficar um vídeo muito longo, né? Porque fica chato, né? A gente muitas das vezes não tem paciência de assistir um vídeo muito longo. Fora também, pessoal, que eu tô treinando aqui, né? Vai que dá certo aí o que eu tô fazendo aqui. Então é isso. Então vamos seguindo aqui, preenchendo. Eu, quando vou preencher, pessoal, com cores escuras, eu preencho tudo com aquela cor, para não ter que ficar misturando, né, a tinta, e às vezes no pincel vem um pouquinho de outro tom de tinta. Então, tudo que é escuro, eu procuro pintar em uma única vez, tá? Então, bora preencher aqui. Eu vou estar deixando, pessoal, esse risco para vocês, tá? Caso você queira pintar, goste desse risco, né? E queira pintar, eu vou estar deixando para vocês aí, aqui na comunidade, mas bem provável, pessoal, que eu deixe sempre lá no meu Face. Você pode me procurar, Jeane Borges, ou melhor, no Face não. No Face eu tô como J Crochê. A minha página de trabalho é J Crochê, tá? Já no Instagram, que é Jeane Borges Pintura. Desculpa, pessoal, que eu tô com um pouquinho, não, tô com bastante tosse. Então, de vez em quando aí eu dou uma engasgada por conta da minha tosse. Mas a gente vai seguindo aqui nosso trabalho aí, tá? Tô procurando fazer aí, gente, com bastante cuidado, né, para não borrar. Assim que começar o ano de 2023, fica mais difícil, pessoal, da gente ficar pintando outras coisas. Quem já é bem antigo aqui no canal, já tem mais tempo, sabe que eu pinto mais as bonecas, tá? Mas eu quero ver se no próximo ano a gente vai pintando aí coisas diferentes também, para estar colocando nos pacotes, tá? Como eu sempre mostro aí para vocês, eu trabalho com pacotes com 10 peças, tá? Somente a pintura. Aí eu quero ver se eu coloco aí temas diferentes, né? Para o cliente também ter aí
uma diversidade aí naquilo que ele vai apresentar para os clientes. Que às vezes, né, pessoal, tem pessoas que falam assim, só tem boneca, só tem esse. Pra gente não ficar aí o tempo todo nas mesmas bonecas. Então, vocês vão ver bastante aí esse risquinho aqui do nosso pinguim aqui, da nossa pinguim, porque é uma pinguim, é uma menininha. Então, eu vou pintar ela bastante, eu creio, em várias cores, né? Só muda mesmo, pessoal, a cor da roupa, né? Do chapéuzinho aí, que vai mudar, porque do contrário, a gente vai usar assim poucas tintas, assim, para pintar a ursinha, olha, para pintar a nossa pinguim aqui. Então você pode, se você quer pintar também, você pode pintar, deixar poxa, a ursinha tá na minha cabeça, vou pintar a ursinha também. Mas você pode pintar vários pinguins, né? E deixar já essa parte pronta, que aí quando o cliente pedir, eu quero um rosa, quero verde, aí você só vai colocar a cor aí no chapéu e na roupinha dela, né? Acho que vai facilita bastante a nossa produção. Então, por isso que eu tô também testando para ver quanto tempo que eu vou demorar, pessoal, para fazer, porque esse trabalho, como ele tem mais detalhes, a pintura demora mais. Então, são coisas que a gente tem que ir vendo aí para poder estar ajustando tudo isso, até mesmo no valor, porque vamos supor que você venda aí boneca, e junto com boneca você vai vender aí um bichinho. A boneca você não vai colocar um valor. Por exemplo, eu aqui no meu caso, como eu vou colocar tudo no pacote, eu não vou ter como ficar dimensionando. Uma gastou mais tempo, a outra gasta menos tempo. Então, se gastou mais tempo, eu vou colocar mais caro, um valor a mais. Não, eu não vou fazer isso, tá? Vai ficar tudo num pacote pelo mesmo valor. O pacote vai ser um valor único. Então, aí eu vou testando aqui, né, o tempo que eu vou gastar aí para pintar. Então, como a ursinha aí tá na minha cabeça, eu também vou pintar não só o pinguim, a pinguim, mas também vou pintar aí, de repente, uma ursinha, uma porquinha, né? Para que a gente fique aí com catálogo, né, bem diversificado. Então, é isso. Pintei aí, pintei todo o nosso corpinho, tá? Todas as partes pretas. E então agora eu vou partir pro pezinho. Aqui no pezinho, pessoal, eu usei uma cor bem simples que eu já tenho aqui. Eu usei o amarelo pele, oxi. Tá vendo, pessoal? Isso daí são... ficar também com a bonequinha aí na cabeça. Mas não. Amarelo ouro, tá? Mas antes eu coloquei um pouquinho de diluente no fundo do tecido, tá? Antes de colocar tinta. Vou preenchendo sim agora com o amarelo ouro. Tá? Bem simples. Aqui não tem erro. É só preencher mesmo. Não tem a necessidade aí de usar muitas cores, porque é um risco simples, tá? Eu falei, pessoal, no princípio aí do vídeo que a montagem do risco, não. Esse risco, pessoal, eu tirei da internet, tá? Eu não montei o risco. O que eu quis dizer é como eu tô montando aqui a pintura, eu falei errado. Eu falei que a montagem do risco, mas não. Aqui a pintura, a montagem dessa pintura, como que eu tô fazendo. Que eu não tô me guiando aqui
pela pintura lá que tem na internet. Eu só peguei o risco e vou me adequando aqui conforme o meu jeito mesmo de pintar, tá? A minha forma de pintura é uma forma muito simples, onde eu procuro colocar menos detalhes possível, pessoal, porque eu gosto de trabalhar com quantidade, tá? Então, se eu colocar aí muitos detalhes, vai dificultar. Então, olha, eu preenchi aqui o pezinho e tô colocando a sombra com amarelo não, com caramelo, tá? Só que esse caramelo aí também, pessoal, ele já tá um pouquinho misturado com todos os tons que eu tinha aqui que se assemelhavam ao caramelo. Laranja, o coral, todo esse tipo assim, uns tons mais alaranjados, eu misturei tudo no vidrinho só, tá? Então, se você quer pintar, você vai na cor original mesmo. Aí eu sigo aí, vamos embora preenchendo, né? Só preencher, não tem erro. Se o tempo tiver muito quente, pessoal, aí, né? No momento que você estiver pintando, é só você diluir um pouquinho só a tinta para ela não ressecar rápido, né? Não ficar aí ressecada, né? Como eu digo para vocês, eu sempre passo o diluente no fundo do meu tecido. Antes de estar colocando a tinta, eu passo assim um diluente para vocês, para poder aí a tinta ficar mais maleável. Mas aí vocês podem estar usando clareador também, se não tiver o diluente. Aí bota um pouquinho de soro ou um tiquinho de água, tá? No clareador, para ele ficar um pouquinho mais maleável. Então, agora eu dou uma iluminadinha aí com... Eu tô usando, pessoal, o branco, tá? Bem pouquinho. Mas se você tiver, de repente, a cor marfim, você pode estar colocando marfim. Mas eu tô usando o branco mesmo, puro, tá? Bem pouquinho na pontinha do pincel, que aí não vai ficar tão marcado de branco. Esfrego bem sempre. O bom de pintar bichinho é esse, que você só esfrega, né? Então, é simples, não é fácil. É simples, não é difícil, é fácil, pessoal. Ai, ai, tem horas que a gente erra aqui as palavras, mas vocês conseguem, creio que consigam entender um pouquinho, né, pessoal? Agora eu espero que dê tudo certo, né? Que o vídeo fique assim, com uma compreensão aí para vocês também fácil. Não fique aí um vídeo tão demorado, porque, pessoal, eu demorei, tá? Não vou mentir para vocês, não. Eu demorei bastante para pintar, demorando, na verdade, para pintar esse risco, tá? Então, por isso que eu achei melhor pintar desse jeito. Pintar assim e gravar aqui por cima para vocês, tá? Daí eu já parti já pro chapeuzinho do nosso bichinho aí. O que eu fiz, pessoal? Sempre colocando diluente no fundo do tecido, eu já havia colocado, e fui colocando branco, tá, pessoal? Eu queria colocar ele um pouquinho, pintar, fazer essa pintura um pouquinho mais clara, mas eu tô com poucas tintas, pessoal. Tô sempre falando isso agora, né? É porque eu ainda não fiz as compras, tá? E eu quero usar aquilo que eu tenho aqui. Então, eu misturei muita tinta para fazer uma cor só e eu vou usar essas tintas, pessoal, porque não pode desperdiçar. A tinta não tá velha, só que tá com pouca quantidade no pote. Aí a gente vai largando para lá, vai deixando. Depois aí sim a tinta se estraga, né? Então a gente tem que valorizar aí
gotinha de tinta, não pode desperdiçar. Aí eu vim em seguida aí coloquei a cor lilás, tá? Eu acho que o lilás não tava não, acho não, o lilás não tava misturado não, porque eu já tinha uma quantidade um pouquinho maior, aí eu não misturei não, tá? E vim aí, eu fiz, pessoal, uma luz inversa. Normalmente eu começo a pintar com a cor mais escura, né? E depois por cima eu coloco a luz, o branco, né? A cor mais clara, ou seja, que seja. Mas aí eu preferi colocar o branco primeiro e vou jogando esse lilás aí aos pouquinhos para cima desse branco, tá? Vai parecendo, pessoal, que vai manchando. Então eu aconselho você, quando fizer dessa forma, vai colocando pouquinha tinta e vai jogando por cima desse branco, sempre esfregando, para não ficar com aquele aspecto de manchado, tá? Para ficar um trabalho aí mais limpo possível, tá? E é assim, ó. Na parte de baixo aí da aba do chapéu, também, olha, eu já vou colocando branco aqui nos lugares que eu quero dar mais luz. E vou jogando, eu já tinha também colocado aí o diluente no fundo do tecido, tá? Vou jogando esse lilás. Repara, pessoal, que eu não mencionei para vocês, porque eu fiz aí o bico do pinguim, né? Da nossa pinguim aí, também igualzinho eu fiz o pé, tá? Só que eu não coloquei aqui não, porque é muito rapidinho, dá para vocês fazerem. Muito simples, da mesma forma, tá? Preenchi do mesmo jeito e fiz uma sombrinha bem pequenininha lá na parte de cima e um pouquinho nos cantinhos embaixo, tá? Dei uma rosadinha também na bochecha, com um pouquinho de vermelho misturado com branco, bem pouquinho mesmo, só para ficar uma coisinha bem leve, tá vendo? Não ficar muito marcado aí de vermelho, então tá bem suave, porque é um pinguim, né, pessoal? Pinguim gosta mais de tempo frio, então não fica com a cor muito corada. Então, eu coloquei bem pouquinho. Então, olha. Vou preenchendo. Confesso que nessa parte, pessoal, eu achei um pouquinho difícil aqui, porque eu queria colocar branco, mas essa parte aqui eu precisava de menos luz. E eu não poderia juntar tudo, branco com lilás. Aí eu ia clareando com branco conforme dava, para eu poder lá na parte de baixo conseguir colocar ele com mais sombra, tá? Na parte de baixo do chapéu. Eu vou preenchendo com bastante calma, para não ficar aí um trabalho muito manchado, tá? Eu achei mais fácil, né, fazer desse jeito aqui, né, para também não ficar aí, já tá um vídeo longo, pessoal. Olha, aí eu fiz o quê? Tá vendo que na parte de baixo eu dei uma escurecida a mais com o tom de uva, tá? Porque eu achei que já estava se misturando muito. Aí eu já parti aí pro vestido, da mesma forma, pessoal, que eu preenchi o chapéu, eu tô preenchendo o vestido, tá? Coloquei o diluente no fundo sempre, não esquece. Para a tinta você conseguir manusear bem a tinta no pincel, para ela correr com facilidade, porque o risco aqui ficou bem grande
Ainda mais se tiver no calor, pessoal, vocês vão ter uma dificuldade enorme de preencher, porque o branco também ele já é um pouquinho difícil, porque fica aparecendo os furinhos do tecido, aí dependendo do tecido que você vai usar, fica aparecendo a trama do tecido. Então a gente tem que preencher bem, tá? Preencha bem, capricha aí no diluente ou no clareador que você estiver usando. Eu já fui trabalhando também, pessoal, em sequência, tá? Coloco um pouquinho do lilás e já vou colocando o branco. Vou trabalhando nessa sequência para a tinta não ficar muito... Para não escurecer muito. Eu não queria... Eu tava com esse cuidado de não estar escurecendo muito, tá? Então, conforme eu vou colocando lilás, eu já venho colocando branco, porque eu quero que fique bem clarinho. Eu vou procurar fazer, pessoal, esses temas de bichinho, acho que mais clarinho, acho que fica melhor, né? Então, fiz lá, né, o vestidinho. Aí, vim aqui para pintar essa florzinha. Eu confesso para vocês, pessoal, eu queria pintar a espécie um girassol, mas aí eu coloquei a cor mais escura, aí quando eu lembrei já era tarde, mas eu continuei pintando da mesma cor que eu pintei a faixa. Eu usei aqui, pessoal, para escurecer, uma mistureba aqui, pessoal, que eu fiz com... tinha... Deixa eu me lembrar aqui. Todo tom de vermelho que tinha pouquinho, gente, eu coloquei tudo no vidrinho só. Tinha vermelho profundo, tinha vermelho vivo, tinha vinho. Eu fiz uma salada aqui de tinta, tá? Mas o resultado, eu acredito que eu gostei, né? Acredito que tenha ficado bom. Aí essa parte mais clara eu fiz com rosa fluorescente, tá? Que é aquele da tampinha preta. Ele não é difícil de encontrar, não, tá? Aí eu escureci, né, a parte do miolo com essa mistura de tintas e depois vim com Maravilha, tá? Esse rosa fluorescente aqui, ele se chama Maravilha. E fui preenchendo aí a florzinha aí, bem simples mesmo. Aqui, quando eu tiver um pouquinho mais de pegar mais jeito nesse risco, pessoal, aí eu já começo a mudar um montão de coisa, porque quando a gente vai pintando conforme o risco, a gente quer seguir o risco, eu aqui no meu caso, eu acho que eu me perco mais. Mas aí daqui a pouco eu já coloco a florzinha do meu jeito, já vou colocando do jeito que eu acho mais fácil. Aí já vai ficando do meu jeito, tá? Então agora eu vou iluminando um pouquinho. Eu até esqueci, eu poderia ter colocado um pouquinho desse rosa mesmo, Maravilha, e misturar ele com um pouquinho do branco. Que aí ele não vai ficar, quando eu for retocar, ele não vai ficar tão branco. Mas eu nem fiz isso, pessoal, eu vim com branco mesmo, direto. E fui iluminando aqui a minha florzinha aqui. Como se fosse até, pessoal, um girassol, de repente, né? Porque o girassol tem a pontinha mais fininha assim, né? Então, assim eu fui fazendo, bem simples, tá? E vem colocando meu branco. Depois, pessoal, aqui no caso da roupinha, vocês podem ver que não tá muito lá com aquele tom de uva, né, que ficou abaixo. Então, como eu tava dizendo, aí a roupinha que não ficou com um tom assim de uva, depois eu dou um pouquinho, tá?
Então, assim,